Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 era uma questão que pode ser considerada difícil. Inclusive, falando em questão difícil, no fim desse vídeo eu vou deixar para vocês o link de uma outra questão do Enem 2016 que também foi considerada difícil, que é a questão envolvendo logaritmo. Vamos a essa questão que era sobre o índice de Gini. Ela dizia: a distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura. Então, a gente tem esse segmento de reta, para no ponto P, que vai ter sempre o valor de x igual a 90, e tem o outro segmento de reta. No eixo horizontal do gráfico, a gente tem o percentual de funcionários, e no eixo vertical, a gente tem o percentual da massa salarial acumulada de todos os funcionários. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A dividido por A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Então, A corresponde a essa área mais clara desse triângulo e B corresponde a essa área cinza. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Portanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Nesse parágrafo estava a informação mais importante do problema, que é exatamente o que ele queria, né? Para atingir a meta desejada, qual que deve ser esse percentual? Que percentual? O percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Então, se a gente pegar aqui a figura, o valor fixo aqui no eixo X é esse valor de 90, que corresponde, está associado ao ponto P. Então, esse ponto P, ele vai ter sempre o valor de x igual a 90, e o que vai variar nesse ponto P é o valor de y. Com o y variando, essa área B vai variar mais ou menos, né? A área aqui correspondente à massa salarial dos 90% de funcionários que ganham menos e a massa salarial dos 10% de funcionários que ganham mais. Então, aqui a gente tem um valor fixo, 90, e o que varia é o y. Esse y é um valor correspondente à massa salarial acumulada, concorda? Por quê? Porque ele está aqui no eixo y, né? Então, o que o problema quer é que a gente calcule, de fato, qual é esse valor de y. E calculando qual é esse valor de y, a gente vai achar a massa salarial correspondente aos 90% de funcionários mais pobres, e a gente vai poder achar também a massa salarial correspondente a essa parte aqui, ó, dos 10% de funcionários que ganham mais. Entendeu? Se não entendeu ainda, vamos fazer o problema que vai ficar mais claro o raciocínio. Para a gente começar a resolver esse problema, a gente tinha que pegar essa razão aqui, que é usada para calcular o índice de Gini. Então, ele fala que o índice de Gini pode ser calculado dividindo a área A pela área A mais área B. Quando a gente olha aqui essa razão, a gente tem área A mais área B. E se a gente for ao gráfico, a gente vai perceber que a área A mais a área B correspondem à área desse triângulo grande, concorda? Não é? Então, quando eu tenho esse triângulo grande aqui, eu tenho a área A mais a área B, a área branca mais a área cinza. Por que eu estou focando nesse A mais B e nesse triângulo? Porque eu tenho todas as medidas que são necessárias para eu conseguir calcular qual é a área desse triângulo, não é? Então, eu tenho a base do triângulo, que é 100, tenho a altura do triângulo, que também é 100. Sabendo a área desse triângulo, eu vou saber qual é o valor de A mais B. E aí eu posso usar essa razão para calcular o índice de Gini
que é a meta dele, que é de 0,3, entendeu? Então, vamos calcular a área desse triângulo. A área do triângulo é igual à área A mais a área B. Isso vai ser igual à base do triângulo, 100, vezes a altura do triângulo, que também é 100, tudo dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 100 dá 5.000. Ele fala que a meta da empresa é tornar o índice de Gini, essa razão aqui, A dividido por A mais B, igual a 0,3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a fórmula do índice de Gini a 0,3. Então, A dividido por A mais B, que é a razão usada para calcular o índice de Gini, isso é igual a 0,3. Eu vou pegar esse A mais B que está dividindo, vou passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, vou ter A igual a 0,3 vezes A mais B. A gente já não calculou quanto vale A mais B? A mais B corresponde à área desse triângulo vermelho aqui, né? E a gente calculou que essa área é 5.000. Então, onde tem A mais B, eu substituo por 5.000. O A vai ser igual a 0,3 vezes 5.000, que é o A mais B. 0,3 vezes 5.000 dá 1.500. Então, o valor dessa área A é 1.500. A gente consegue calcular qual é o valor dessa área B? Sim. Por quê? Porque A mais B não é 5.000? Então, se A mais B é 5.000 e a gente sabe que A vale 1.500, eu substituo esse 1.500 aqui onde tem A. Então, vou ter 1.500 mais B igual a 5.000. O B vai ser 5.000 menos 1.500. 5.000 menos 1.500 dá 3.500. Calculei, então, a área A e calculei, mais importante, a área B, essa área cinza. Por que é importante calcular essa área cinza? Porque, sabendo qual é essa área cinza, eu posso trabalhar com esse triângulo menor aqui e com esse trapézio que está deitado. Trabalhando com a área desse triângulo e desse trapézio, a gente consegue calcular o valor de y, tá? Então, se eu somar a área desse triângulo com a área desse trapézio, eu vou obter o valor de b. A gente sabe que b vale 3.500. Então, vamos fazer isso? A área b é igual à área desse triângulo mais a área desse trapézio, certo? B é igual a 3.500, então vou substituir. Onde tem B, eu coloco 3.500. 3.500 é igual à área desse triângulo aqui, né? Qual que é a área desse triângulo? É a base do triângulo, 90, vezes a altura desse triângulo. A altura desse triângulo é y. Base vezes altura, dividido por 2. Mais a área desse trapézio. Esse trapézio tem a base maior valendo 100, mais a base menor valendo y, vezes a altura, que vale quanto? Vale 10. 100 menos 90 dá 10. Isso dividido por 2. Entendeu? Então, aqui eu tenho a área do trapézio. A área do trapézio é igual a base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Agora, é só a gente resolver essas continhas, né? Então, 90y dividido por 2 dá 45y. Aqui eu vou ter, posso cortar esse 10 com esse 2, vai dar 5. Então, 5 vezes 100 dá 500, mais 5 vezes y, 5y. 45y mais 5y dá 50y. Esse 500 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ter 3.500 menos 500 dá 3.000. Então, no fim, eu tenho 50y igual a 3.000, y vai ser 3.000 dividido por 50, y é igual a 60. Então, isso indica que esse valor de y é igual a 60% da massa salarial acumulada. Beleza? Aí, o que muita gente fez é ir lá e marcar a resposta 60%. Só que aí a gente tinha que prestar atenção no que o problema dizia. Ele fala que é para a gente ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário. Quando a gente calcula esse 60%, esses 60% vão se referir à massa salarial desses 90% de funcionários que ganham menos. A massa salarial dos 10% de funcionários que ganham mais corresponde
à área desse trapézio, né? Está associada à área desse trapézio. Então, se dos 90% de funcionários a massa salarial é igual a 60%, quanto vai corresponder a massa salarial dos 10% que ganham mais? Vai corresponder 100 menos 60, vai corresponder a 40%. Entendeu? Então, quando a gente calcula o valor de y, 60% aqui, ó, esse 60% está se referindo à massa salarial dessa porção que está marcada em azul aqui. Essa porção que está marcada em azul corresponde aos 90% de funcionários. Só que o problema não quer saber a massa salarial desses 90%. O problema quer saber a massa salarial dos 10% de funcionários de maior salário, ou seja, quer saber a massa salarial dessa porção aqui. Se aqui vale 60, aqui vai valer 40. Essa era a resposta da questão, era a letra A. Certinho? Bem difícil interpretar esse problema, né? A gente às vezes tem alguma dificuldade. Conta pra mim o que você achou desse problema, escreve aqui nos comentários se você teve dificuldade para interpretar, se você conseguiu. Dava para resolver esse problema de outra forma, usando o conceito de proporção, tá? Mas trabalhando assim com área, como a gente já ia ter que trabalhar com a área do triângulo, do trapézio, eu preferi resolver a parte inicial usando área também. Mas dava para resolver usando o conceito de proporção também. Beleza? Mas espero que você tenha entendido. Se entendeu, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo. Se quiser se inscrever no canal, clica no bonequinho que está aqui do lado e aqui vai aparecer o link de uma questão também mais difícil do Enem, que é a questão envolvendo logaritmos. Se quiser assistir e dar aquela conferida, só clicar no vídeo que está aparecendo aqui. Beleza? É isso, até a próxima.